Oi! Hoje eu vou aproveitar essa chuvinha que tá rolando aqui de fundo para conversar com vocês sobre algumas histórias e sobre as pessoas que escreveram essas histórias e como elas conseguiram me destruir e também estão me devendo aí uma sessãozinha de terapia. Eu já li tanto livro que me destruiu, mas tanto livro que eu perdi as contas, porque teve uma época da minha vida que eu só lia livro pra ficar mal. Recentemente eu li algumas histórias, outras nem tão recentemente assim, mas eu achei que ia ser legal trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal pra gente conversar um pouquinho sobre além das histórias e citar aqui autores e obras que me marcaram muito, que eu terminei de ler com uma mão fechando o livro e a outra marcando uma sessão com a terapeuta, porque foi difícil. Então, para a gente poder começar a falar sobre essas histórias aqui, eu vou pedir que antes se inscrevam no canal, que ativem o sininho, comentem aqui quais histórias marcaram vocês, e vocês falaram assim, preciso de alguém para conversar sobre esse livro, preciso contar para alguém. Me acompanhem nas outras redes sociais do Crialité, os arrobas estão aqui na tela, e os links na descrição do vídeo, e agora sim, vamos para a primeira história aqui, porque não podia começar de forma diferente, uma leitura que eu fiz aí recentemente, e que me marcou muito, que me destruiu. E eu fiquei me perguntando se precisava. E a resposta é que precisava, gente. Era isso que tu queria, Silvia Moreno Garcia, aqui com o gótico mexicano acabar comigo? Me destruir, me levar às ruínas? Brincadeira, gente. Esse aqui vai ser um vídeo só pra gente descontrair e conversar de uma forma mais leve sobre essas histórias. Eu já falei bastante aqui no canal sobre gótico mexicano, tanto no vídeo de leituras do mês, ali o saldo de leituras, quanto no vlog que eu fiz e vocês puderam ver de pertinho como esse livro foi me desgraçando mentalmente. Aqui a gente aborda vários temas delicados que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Tô tentando deixar a classificação indicativa também aí durante os vídeos pra vocês se acharem um pouquinho melhor. Os que eu acho eu consigo colocar. E também os avisos de conteúdo sensível, né? Mas por que Silvia Moreno Garcia me desgraçou? Porque me desgraçou, gente. Foi simplesmente isso. É uma história com uma vibe muito tenebrosa, bem gótica, literalmente, o título diz tudo. Aqui a nossa protagonista, Noemi, ela acaba indo visitar a prima, que tá morando numa casa num lugar distante, com uma situação bastante precária ali. Eles têm uma casa muito esquisita, muito fria, muito gélida, e ela vai atrás da prima por causa que a prima, que chama Catalina, mandou uma carta muito suspeita ali, e o pai da Noemi ficou preocupado, então ela vai atrás pra saber se a prima tá bem, e olha só, gente, não tá bem. Tem alguma coisa acontecendo. Só que a gente vai desconfiar até da gente nesse livro. Eu fiquei bastante surpresa com o desenvolvimento da narrativa, eu achei que combinou tudo muito com a construção da narrativa, eu comprei muito a explicação, eu comprei muitos plots e os plot twists, e tudo funcionou muito bem pra mim, eu acho que foi isso que me pegou tanto na história. Eu queria muito ter gostado desse livro e ele superou as minhas expectativas ainda, de uma forma muito positiva, eu favoritei, dei 5 estrelas, mas essa história aqui é uma história pra se ter cautela realmente, porque ela trata assuntos bastante delicados, como por exemplo racismo, como por exemplo assassinato, suicídio, enfim. Então tem várias coisas bastante delicadas aqui, e quando chega o ápice da história, gente, esse livro aqui é pra quem gosta de um suspense, de um thriller, de construção do medo, de construção de personagem, daquela história mais vintage, mais retrô, naquela casa antiga e amedrontadora, de tu ouvir aquela trilha sonora parece tocando ao fundo quando as páginas estão acontecendo. Dá pra ver pelo que eu tô falando que eu gostei bastante aqui do livro, porque eu terminei ele simplesmente apaixonada e querendo falar mais sobre ele, ainda bem que eu tava gravando o vlog, mas toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre gótico mexicano, eu tô falando, porque foi uma leitura muito surpreendente, mesmo eu tendo grandes expectativas pra ela. Então, Silvia Moreno Garcia, paga minha terapia. A próxima pessoa dessa lista é nada mais, nada menos que Leigh Bardugo. E tá aqui por 3 motivos. O primeiro motivo é que me fez perder tempo ali com Sombriossos. O segundo motivo é que me desgraçou completamente, me deixou traumatizada com Nona Casa. E por último, mas não menos importante, com a obra-prima que é Six of Crows, favoritadíssimo, e Crooked Kingdom também. Eu não achei aqui na estante onde eu botei Sombriossos, não me lembro onde eu guardei. Então por isso nós temos aqui Nona Casa e Six of Crows para representar Leigh Bardugo, que trouxe aí uma mescla de sentimentos pra mim. Eu não sei nem explicar qual foi a sensação que eu vivi com essas histórias, mas dá pra notar muito a diferença de escrita entre as histórias, até propriamente entre Sombriossos e Six of Crows, que Six of Crows é, assim, uma das minhas histórias favoritas, fantasia, duologia,
Incrível o que foi feito aqui em construção de personagem, em narrativa, em construção de enredo, em ação. Toda a história de Six of Crows e Crooked Kingdom converge de uma forma tão certeira. Tudo poderia ser escrito em um livro só porque é tão bem arranjado, é tudo bem interligado. Eu acho que foi uma questão de logística mesmo, mas podia ser uma baita de uma história bem grandona num livro só também, que eu leria. Mentira, não sei. Tem um probleminha com o livro grande. Mas eu coloquei a escrita de Leigh Bardugo aqui justamente porque me provoca diferentes sentimentos. Em Nona Casa, que não funcionou tão bem pra mim. Eu lembro que eu acabei lendo uma leitura conjunta com as gurias, só que eu não consegui me conectar tanto com a história e eu fui me afundando demais nas cenas e fui ficando triste, fui ficando mal realmente. Eu não tava num momento legal também pessoalmente, então não funcionou pra mim. Eu falei que eu ia ler em outro momento e acabei nem pegando. Tá marcado aqui, eu fui super até o final. Fui 312 a página que eu parei. Eu só não terminei de ler porque naquele momento realmente eu ainda demorei pra perceber que era um livro que tava me sugando muito, me deixando um pouco mal. Então eu acabei deixando pra outro momento e até hoje não peguei. Quem sabe aí eu não retomo essa história em algum momento. Não disse não pra ela definitivamente ainda. Com Sombra e Ossos, gente, eu só não quis continuar a história mesmo. Não me interessei por continuar. Achei legal, achei interessante, mas não tava muito na vibe do que eu queria ler, então deixei a história aí e acabei não continuando. Agora, com Six of Crows e Crooked Kingdom, a história é outra. Teve desgraçamento, teve destruição, eu chorei com Crooked Kingdom, chorei muito, nossa. Chegou num período da história que eu sabia que uma coisa ia acontecer, e aí tava tudo se encaminhando pra acontecer, e ela aconteceu, e eu quase chorei no meu trabalho. Então, Six of Crows aqui representando todo o saldo positivo de Leigh Bardugo na minha vida, a influência de Leigh Bardugo na minha vida, porque essa duologia aqui é muito importante também, tem vídeo pra ela aqui no canal, então eu vou deixar nos cards para vocês poderem conferir também. Então tá aqui o saldo de Leigh Bardugo nesse vídeo, já que esses livros aqui me provocaram tantos sentimentos diferentes. A próxima pessoa dessa lista não tinha como deixar de fora, não tinha mesmo, por isso que eu peguei aqui Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, para representar toda a destruição que aconteceu comigo enquanto eu abro a página desse livro. Eu faço assim, eu choro. Eu olho pra foto da Aline Bay no Instagram, eu choro. Eu penso na Aline Bay, eu choro. Brincadeira, gente, mas é que a escrita dela tem esse poder. É uma escrita melódica, é uma escrita que é só dela, com uma métrica muito diferente, tratando coisas reais, questões reais. Aqui, por exemplo, a gente tem o relacionamento de mãe e filha e quão problemático é esse relacionamento de uma criança ali vivendo a separação dos pais, sem saber muito bem pra onde ir, sem saber a quem recorrer, sem saber quem ela é, e como todas essas coisas vão refletir no futuro dessa personagem também, da Julia. Hoje eu acho que eu me conecto mais com essa história aqui da Aline Bay do que propriamente com O Peso do Pássaro Morto, que também foi uma história que me provocou sentimentos muito fortes, muito intensos. Já falei muito sobre esse livro aqui no canal também. Aqui eu acho que houve uma aproximação de alma com esse livro, realmente, e com todas as questões que ela traz aqui, a veracidade que ela aborda, a brutalidade de uma forma solene, de uma forma lírica, de uma forma bonita até de ser escrita, as camadas dos personagens, a complexidade dos acontecimentos e a brutalidade com que a vida real é inserida nas histórias. Isso a Aline Bay tem como marca registrada, pelo que eu vi nos livros dela. Então não tinha como deixar a Aline Bay de fora dessa lista, não tinha mesmo, e eu tô só pelos próximos livros da autora, com certeza. Agora eu queria falar sobre Ayobami Adebayo com Fique Comigo. Eu já muito falei sobre esse livro aqui no canal também, em como a crueldade do cotidiano me pegou nessa história. É uma escrita direto ao ponto, é uma escrita que brinca com sentimentos, com ilusões, com construção social, com religião, e flerta muito com o cotidiano, com medos, aflições. Então esse livro ele é uma mescla de emoções e sentimentos, e eu acho que a Ayobami faz um trabalho assim surreal na história, que me prendeu do início ao fim. Eu lembro que eu tava em 20% do livro que eu li em vlog aqui no canal, e eu tava completamente alucinada com a história, porque aqui a gente encontra a história de um casal nigeriano, então eles estão realmente presos ali a costumes, a religião que eles estão inseridos. A gente acompanha do ponto de vista do marido um determinado período de tempo, e do outro lado a gente tem a esposa narrando um outro período de tempo ali, as visões deles. Então, basicamente, a gente acompanha esse casal se conhecendo, se apaixonando e chegando até aquele momento ali onde eles têm que ter filhos e construir uma família. Ela tem por obrigação
dar um filho para esse marido e ela não consegue. Então é muito inserido também o assunto da maternidade compulsória, de ser mãe e daquele medo, daquela aflição que a personagem tem consigo de ele ter que buscar isso, encontrar isso com outra esposa, né, com uma segunda esposa, que isso de fato chega a acontecer na história. Então a gente vê essa pessoa, essa mulher, passando por absurdos, se sujeitando a várias coisas diferentes, tendo que ver diversas coisas cruéis, realmente, acontecendo ao seu redor, sem poder fazer nada, quando a gente não sabe nem se essa questão toda tá direcionada propriamente nela. Então é um livro que traz questionamentos de moral, questionamentos de religião, questionamentos de ideologias. É um livro que traz muita coisa, joga muita informação na gente, tira muitos sentimentos da gente. Eu não me canso de pensar nesse livro, e ele me destruiu completamente. Eu terminei o livro, tive que puxar o meu queixo do chão porque ele tava caído, desmoronado. A Yobami Adebayo, com certeza, nesse livro de estreia, me surpreendeu muito. Eu não esperava que eu fosse encontrar tudo isso, não esperava mesmo, e foi uma surpresa maravilhosa. Eu comprei o e-book e eu falei, vou dar uma lida aqui, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque foi uma leitura que me botou sentadinha, quietinha, pra ouvir e pra pensar muito sobre tudo que foi dito ali naquela história. A próxima leitura que eu vou falar aqui, eu me lembrei dela enquanto eu tava escolhendo as leituras que eu ia falar aqui pra vocês. E é, gente, Minha Sombria Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Eu li esse livro aqui bem na época que saiu o hype, também tem vídeo aqui no canal, então esse vídeo aqui é um remember, gente. Mas eu não sei expressar o quanto esse livro me destruiu. Esse livro aqui, realmente, ele me causou um troço tão estranho. Foi estranho porque eu fui completamente me afundando, gente, nessa história. Eu fui, assim, arrastada para um fundo de um poço que não tem condições, eu não conseguia me levantar para gravar o vídeo. E eu precisava muito falar sobre esse livro, eu precisava realmente conversar com alguém sobre ele, tanto que eu fiz o vídeo aqui pro canal. Eu não me lembro muito bem o que eu falei desse vídeo, porque faz um tempinho que eu li, só que eu me lembro de que essa história me marcou justamente porque eu lembro de ter pensado, nossa, eu precisava frequentar terapia, eu precisava ir em algum lugar até para falar sobre essas coisas, assim, que os livros despertam, que os livros nos fazem pensar. Então esse livro aqui, realmente, falando sério, ele me despertou esse pensamento, assim, me fez questionar isso, porque eu me senti tão mal lendo esse livro. A gente começa a história aqui acompanhando a Vanessa, agora adulta, descobrindo que seu professor foi acusado de abuso sexual. E essa notícia faz a Vanessa levar a gente até o passado dela, lá quando ela era uma estudante de 15 anos, onde ela acabou se relacionando de uma forma nada saudável com um professor dela, com esse professor que tinha 40 anos, basicamente. Pedofilia, né, gente? Então, a gente começa a entender como é que se deu essa relação deles, como que ele foi pegando... dá uma raiva. As nuances dela, o quão ela era solitária, o quão ela era diferente das outras, aquela coisa, sabe? E foi pegando bem ali, sabe? Aonde mais doía nela, e foi usando isso pra trazer a Vanessa pra perto dele, até que a gente vive cenas que não tem nem o que falar. Então esse livro aqui, realmente, ele me derrubou, ele me destruiu, ele me deixou assim... Foi uma leitura difícil. E eu lembro desse livro, basicamente, sim, pelo sofrimento que foi a história, de ver a história dessa menina, sabe? Então foi bem complicado, por isso que esse livro não podia ficar de fora dessa lista também, porque sim, aqui foi uma coisa mais sofrida que eu vivi com essa história, que foi bem intensa a experiência que eu tive com esse livro. Pra gente fechar essa lista de uma forma mais animadinha, eu vou falar aqui sobre uma pessoa que eu gosto muito, mas que às vezes eu fico meio dividida com os livros dela, e ela é muito famosa. Porque eu sempre acho alguma coisa nos livros que não me agrada tanto, mas no geral eu amo as histórias dela, então é uma coisa bem complicada, é uma relação assim que eu não sei explicar muito bem. Que é ela mesma, né, gente? A Taylor Jenkins Reid. Eu tenho uma certa bagagem aí com os livros da Taylor. Já li Evelyn Hugo, que tá aqui, Malibu Renasce, já li Daisy Jones, Para Sempre Interrompido, e eu acho que foi isso. Os que eu mais gosto dela são a Santíssima Trindade, né? E o quarto volume que vem aí ainda. Mas eu sempre tenho uma ressalva com as histórias dela, e é muito estranho dizer isso, por causa que... eu crio, acho que, muita expectativa em cima dos livros dela, e eu não deixei isso acontecer em Malibu Renasce.
porque eu tive, assim, uma experiência ótima com Evelyn Hugo, que foi o primeiro livro da autora que eu li. Depois eu li Daisy Jones, que eu me atucanei, gente, eu fiquei alucinada, fiquei fora de mim, cantei a música, fiz melodia, me enlouqueci. Vivi a experiência como se eu fosse uma fã da banda, realmente. Eu sou um pouquinho. Tô só pelas séries, gente, só pelas séries. Mas parece que todo momento, assim, quando eu tô engajada na história, quando eu tô fluindo nas narrativas, vem uma coisa e... sabe? Dá no meio de mim, assim. Eu sinto isso com a Colleen Hoover também, mas de um jeito diferente. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, nem sei se viu algum dia, não me lembro, mas eu tenho esse sentimento com os livros. É uma coisa que entra um pouco em conflito comigo, porque eu acho a narrativa muito envolvente, eu gosto da escrita, eu gosto da forma como a autora trabalha, a fórmula que ela tem de escrever. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ai, meu Deus, Taylor Jenkins Reid não faz isso, e ela vai lá e faz... Ou ela me deixa pensando que vai acontecer uma coisa mirabolante e não acontece. E aí eu caio do meu cavalinho. Mas eu acho que não é algo que me impede de ler outras histórias, é só algo que me deixa em conflito realmente, porque eu tento deixar isso de lado. Eu tentei fazer isso com a Colleen Hoover, gente, e foi uma coisa que não deu muito certo. Então eu acabei deixando meio de lado as histórias dela e faz tempo que eu não li. E eu tenho medo que isso aconteça com a Taylor. Só que eu quero ler Evidência de uma Traição e eu tô achando que eu vou gostar, mas eu tento não criar expectativas, que foi o que eu fiz aqui, ó. Em Malibu Renasce. Aqui em Malibu Renasce eu fui zero expectativas e foi um livro que me deu uma vibe tão gostosinha que acabou que eu falei que eu achei que era o meu favorito entre os três. Até hoje eu não discuto muito isso comigo mesma, mas eu penso muito sobre essa questão que eu tenho com a Taylor. Então eu coloquei ela aqui na lista porque eu passo horas dentro da minha cabeça conversando comigo mesma sobre isso e é uma coisa complicada. Porque a Taylor não brinca em serviço, gente, eu me rendo pelos livros dela, isso é impressionante, eu fico impressionada. Não tem, assim, um livro que eu não tenha gostado propriamente, eu acho que sempre eu consigo tirar uma coisa legal dos livros, mas eu fico pensando, será que tem algum livro que eu goste 100% assim dela, 1000%? Eu ainda não sei dizer. Acho que o que mais se aproxima disso é Malibu Renasce, mas eu também discuto muito isso comigo mesma, então, pelo amor de Deus, Taylor Jenkins Reid, sai da minha cabeça. Esse é o nosso vídeo de hoje, então, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, curtir esse vídeo, me acompanhar nas outras redes sociais, que os links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, então. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Crialité. Tchau, tchau!